Um dia, quando tiver tempo, vou fazer tudo aquilo que eu gosto. Assim que tiver melhores condições, vou fazer. O meu plano, quando eu me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Olá, eu sou Patrícia Kolbe, psicóloga e educadora. Esse é o projeto Vídeo Resenha do livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições sobre trabalho, carreira e realização, do autor Mário Sérgio Cortella. E esse é o capítulo 14, que tem como título Futuros e Pretéritos. E Cortella, como sempre, começa nos agulhando, né, com essas questões. Frases dessa natureza, né? Um dia, quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Quando eu me aposentar, eu vou finalmente fazer aquilo que realmente eu gosto. Então, frases como dessa natureza, né, como essas, são muito comuns entre aquelas pessoas que acreditam que vão se livrar das atribulações do dia a dia e em algum momento, né, que não é agora, é no futuro, vão enfim poder realizar as atividades que elas gostam, que realmente gostam. E Cortella cita uma conexão entre dois autores, um inglês e outro francês, o John Milton, que tem o Paraíso Perdido, e o Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido, né? E o que a gente pode pensar que isso, essas frases, né? Elas estão permeadas de uma fantasia e de uma idealização de diversas ordens. E para citar algumas, eu separei aqui 3, né? Pelo menos. Existem várias, né? Uma seria a crença, né, de que a gente vai retornar a um estado pleno de felicidade, que seria o Éden, né? Outra, acreditar que teremos uma condição ideal para realizar finalmente aquele sonho. E outra, que pertence a um campo muito sensível, eu diria assim, né? É uma crença muito sutil que muitas vezes não está aflorada, consciente, né? Que é acreditar na imortalidade, né? Então, toda vez que a gente vai adiando, então a gente acredita firmemente que a gente vai estar lá naquele tempo para poder realizar. E nem sempre a gente está, né? Cortella diz que a procrastinação contínua é um distúrbio, né? A procrastinação, ela pode ser um indicador de que a pessoa tem medo de realizar aquilo, porque ao realizar o que tanto desejou, pode não ser aquilo de fato que vai felicitá-la. Ter em mente, um dia vou ser bailarino, e não o fazer permite que se viva o sonho, portanto, se vive mais na expectativa do que na realização. Então, sonhar e não dar passos em direção a essa realização me coloca nesse lugar da expectativa. É o campo do desejo não realizado numa perspectiva platônica, no sentido de que a pessoa se contenta com a representação,
pois é muito mais fácil romantizar a ideia de ser, de fazer, do que realmente fazer. Quem projeta, por exemplo, eu vou ser um pintor, não fique imaginando os percalços, as etapas ou tudo que envolve realizar, por exemplo, o sonho de participar de uma Bienal, né? Em geral, ele vai se imaginar na Bienal, mas tudo que envolve, todas as etapas que envolvem estar lá, isso não faz parte do sonho, né? Evidentemente que o sonho de estar na Bienal, o sonho de produzir muitos quadros bonitos, ele na verdade é o pontapé, né? Para que ele te impulsiona, o sonho te impulsiona, que também não é uma apologia ao não sonhar, né? Mas, sobretudo, o que a gente faz com os nossos sonhos, o quanto a gente adia, né? O quanto a gente idealiza um momento que vai ser perfeito, que vai ser ideal para a realização dele, né? Então, muitas pessoas se esquecem que para chegar a esse patamar, né? Há todo um processo desgastante de uso do tempo e da vida, de esforço, de empenho, né? Então, frequentemente, a pessoa sai do campo do sonho e migra para o campo do delírio. O sonho, diz Cortella, é o desejo factível, já o delírio. Uma parte da procrastinação tem como fonte maior a ideia de que não quero realizar, mas apenas desejar que algo fosse assim. Como não será, não posso dar o passo seguinte. Existe um fenômeno psicológico, segundo Cortella, que é chamada de uma espécie de síndrome do por pouco. Por pouco consegui. Por um triz eu quase realizei, né? E isso pode implicar em dois resultados principais, né? O da frustração, o sonho frustrado, então quase consegui, mas não consegui, e isso pode desencadear uma amargura, né? Uma frustração tão profunda que a partir dali a pessoa cria bloqueios severos para retomar, né? Impossibilitando muitas vezes, a retomada de novos sonhos. E, por outro lado, imaginam o sonho como uma realidade. Esse quase conseguir já é o suficiente, né? E eu não fiz, mas se eu tivesse feito, e a pessoa se contenta com isso. Ah, se eu tivesse feito, ia ser maravilhoso. Mas há um sentimento quase de realização. Atualmente há uma obsessão por essa ideia de felicidade. E, em grande medida, as pessoas vivem muito mais a expectativa do que a realização. A expectativa de que vai existir um momento, vai existir um tempo onde essa felicidade vai ser plena e absoluta, né? A expectativa criada, aquela inclinação, ela entra numa fila longa muitas vezes, né? É preciso sobreviver, é preciso trabalhar num trabalho que talvez não seja o que você gostaria, e você vai adiando, né? Então, nessa fila, né, em que se imagina um dia eu vou ser, um dia eu vou fazer, né? Isso, de certo modo, nos move, ajuda, muitas vezes nos impulsiona, né, para a realização.
Mas se ela fica só nesse campo do talvez e da realização, muito pouco se entra em ação, né? Então, é necessário percorrer o caminho, é necessário colocar em ação, a partir de pequenas atitudes, às vezes algum abandono, né? A gente já falou disso aqui em alguns capítulos, né? Quando eu faço uma escolha, em geral, eu abro mão de uma outra situação para poder caminhar mais em direção a outra. E Cortella finaliza, né, dizendo o seguinte: enquanto aguardamos aquilo que virá, não podemos deixar de viver aquilo que pode ser vivido agora, né? Então, essa grande felicidade, esse grande contentamento que vai chegar, ele não pode ser um impeditivo de se observar o que pode ser vivido agora, o que pode ser modificado agora e realizar o sonho de forma por etapas, né? Então, um sonho, ele não simplesmente acontece, bluft, né? Ele vai sendo construído dia a dia pela sua ação, pela sua atitude. Então é isso, pessoal, por hoje. Como estão os seus sonhos? Quantos sonhos você já adiou? Quantos sonhos estão lá na sua listinha que podem ser começados a viver agora? Um beijo e até a próxima.